Horas. Então, vamos iniciar aqui a leitura com a página Bom Humor, ditado pelo Grupo Lar Espírita Fraterno. Então, filhos e filhas, a alma se alegra diante a presença do Mestre amado. A alma se encanta com todas as belezas ao redor. A alma se eleva com o dom da vida e da existência. A alma é grata pelas oportunidades sagradas. A alma é feliz por poder voltar atrás e refazer o caminho de enganos e triunfar na glória eterna. Encontramos neste vasto universo aqueles irmãos desencorajados e tristes diante as tormentas que enfrentam em sua rotina. A particularidade existencial é marcada pelo encontro do destino que nós mesmos produzimos, e nada acontece no cenário da vida sem que tenhamos responsabilidade determinante para com a realidade atual. Afinal, não há de colhermos rosas se plantarmos cravos. Compreende-te que diante os obstáculos a serem superados e labirintos da vida a serem estudados, é preciso analisar fatores fundamentais para a caminhada. Nada é impossível que com disciplina e fé possam ser superados com paciência. Se cair, levante. Se chorar, enxugue as lágrimas. Se está cansado, descanse. Se está em dificuldade, peça ajuda. Se está triste, sorria. O erguimento da alma depende exclusivamente do ato e da busca a promover o bem-estar. Entenda que no progresso existencial do espírito não há mais tempo para lamentação. É preciso avançar resistente e forte ao propósito eterno. Se tem o objetivo a eternidade, continue a caminhada, mesmo que cruz esteja pesada, pois sempre terá uma mão a aliviar este peso. Caso não esteja seguro na fé de que Deus o beneficia, observe ao seu redor e analise sinceramente. Faz a leitura desta proposição é porque tiveras a oportunidade ao aprendizado. Se alimenta todos os dias é porque tens os recursos necessários a suprir as suas necessidades. Se tens um teto a acolhê-lo, é porque teve méritos. Se andas para todo o lado, é porque tens os pés sadios a lhe conduzir. Se tens uma profissão, é porque buscara e favorecer a ti e a teus semelhantes. Se possas ouvir, é porque tens o favorecimento ao som da vida, a poder buscar o seu rumo. Se tens o olfato, é porque tens a sentir o perfume e o oxigênio para a manutenção da vida. Se tens uma família, é porque te ama como é e que te acolhe na sua necessidade de evolução. Apesar das desavenças, se possas pensar, é porque tens o discernimento e o arbítrio a escolher para onde caminhar. Se tens um corpo físico, é porque teve a oportunidade de renascer e progredir sempre. E o que ainda falta? Algo material? Podes trabalhar e logo adquirir. Tens um sonho e alguém lhe disse ser impossível realizá-lo? Onde está a sua fé e a confiança em ti e em Deus? Afinal, os sonhos não morrem, e tendo vontade, vá,
e conquiste, mas para isto é fundamental paciência, equilíbrio e crer em ti mesmo e na sua capacidade que o Criador lhe proporciona, pois com perseverança alcançará. Não creia que estás no lugar errado ou em tempo equivocado. Estás sim no lugar e no momento certo, mesmo que acredite ao contrário. Afinal, é o Pai que nos rege e nos conduz. Por isto, aproveite a oportunidade a fazer o melhor que possuis e evolua. Conseguirás com bom humor a qualidade para a sua edificação. Aproveite o instante sagrado para sorrir, emocionar, dialogar, orar, progredir, trabalhar, divertir e amar sempre. Bezerra de Menezes, escrito pelo médium Marcelo Passos. Quem foi Bezerra de Menezes? Espírito foi o Bezerra de Menezes, escrito pelo médium Marcelo Passos. E aí, Eli, vamos fazer a prece inicial? Vamos sim, agradecendo primeiramente essa leitura aí, que vem nos mostrar o efeito das causas e mostrando que não há nada de errado, que tudo é a falta do nosso conhecimento da vida pretérita. E vem trazer o resultado agora, no nosso tempo, quando adquirimos mais conhecimento, mais esclarecimento, justamente para não ter aquele lamento, indo contra Deus, achando que Deus foi injusto. Então, nós temos que notar que a vida é uma sequência lógica. E assim, unindo nossos pensamentos, vamos entrar em condições de oração, agradecendo ao nosso mestre, Geraldo de Aquino, por nos trazer essa boa condição daqui no nosso recinto, poder ser ilustrado o Evangelho através dos irmãos, já na pátria espiritual, nos trazendo conhecimentos inéditos, mas que é a flor, a condição de espiritualização fora dos nossos conhecimentos, era de uma maneira. E vemos, então, através dessa leitura, sentir a sensação total da realidade e aí termos por onde nos orientar. Agradecemos aos colaboradores, aos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, muitos já afiliados já à casa, trazendo outros para compartilhar do nosso conhecimento. E a satisfação é toda nossa, porque só num pensamento, só com aquela vontade, nós poderemos alcançar o êxito da limpeza psíquica, trazendo para nós boas condições de caminhada através do nosso progresso espiritual. E assim, contamos com todos nós, encarnados e desencarnados, na limpeza psíquica da água, nossa água fluidificada, nossa água que doravante é um remédio fluídico, aonde o que não falta é boa vontade divina. Assim agradecemos, lembrando dos nossos familiares, lembrando dos nossos companheiros que aqui não se fazem presentes, mas que de repente estão até ligados. E se não, nós damos aquele toque através da irradiação, da mentalização, para que todos nós possamos compartilhar num só pensamento. Agradecemos assim a espiritualidade e damos por início a nossa palestra, o nosso diálogo de hoje, os nossos estudos. Muito grato à espiritualidade. Passa a palavra ao irmão Carlos. Então vamos à primeira leitura de hoje, o Livro dos Médiuns, no capítulo, eu marquei ou não marquei? Marquei.
Eu acho que é o item 13, né? Deixa eu ver. 14, item terceiro. 14, item terceiro. Então, estamos aqui na primeira parte do capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, no item 14. Nós nos reunimos nas proposições seguintes. Aí o item terceiro, que é alusivo ao estudo de hoje, é o seguinte: muitos fatos não são reputados ou nomeados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa, indicando-lhe o Espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Então, vamos agora ver a dissertação do Miramês a respeito desse ponto um tanto sucinto, né? Então, capítulo 12, alusivo ao item 14, no subitem terceiro, e o título é Esperamos. A doutrina dos espíritos está preparada para deparar com um crítico consciencioso que possa apresentar um combate sério e criterioso sobre seus elevados conceitos. Porém, será dever de quem criticá-la apresentar novos ensinamentos mais elevados sobre a filosofia da vida e, certamente, uma filosofia da mediunidade, pelo que se pode verificar, mesmo em estudos superficiais da doutrina, isto nunca vai acontecer. É de lógica racional que quem combate um erro ou o que acha que é erro deve mostrar o certo para que possa ser seguido, e isso, por nós, é encarado com tranquilidade, ainda mais se o combate for intercalado de exemplos de dignidade, de honestidade e que seja de caráter verdadeiro. Afirmamos, mais uma vez, que somente a verdade ficará de pé ante o turbilhão de todos os acontecimentos, porque ela vem de Deus. Um religioso que combate a doutrina dos espíritos está combatendo a sua própria religião, por se fundamentarem todas elas nos mesmos princípios, na mesma filosofia de vida e nos mesmos processos de comunicação. Pode dar um play? Deixa eu terminar aqui só esse parágrafo. Uns mais rudimentares, outros mais apurados. Pode falar aí. Não, eu estou querendo que você dá uma ideia, uma explicação quanto a essa parte que diz aí que aquele que contraria, que é contrário na doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo, está combatendo a si próprio. Então eu estava querendo ter assim um esclarecimento melhor a saber o mal que eles estão praticando contra si próprio. Ele coloca aqui o lado filosófico da religião, o religar em Deus, e não de facções. Ele quer colocar aqui, se você tem um pensamento coerente, você tem que dizer, ó, o erro está aqui, e o andar certo é isso aqui. Ah, certo. E ele coloca que a doutrina dos espíritos não é nenhuma aversão, nenhuma contrariedade a essa ligação ao Pai, Criador de tudo e de todos. É verdade. E sim, é mais uma mensagem forjada no psicológico, no favorecimento de uma pessoa que vê de repente no prisma diferente das outras religiões, mas que todas elas, se tem esse lado honesto de chegar ao Criador, se aproximar ao Criador, todas elas estão no mesmo caminho, na mesma direção.
Só que às vezes o lado vaidoso quer colocar, não, a minha é certa, a minha é a única que vai a Deus. Que nem colocou, quando eu coloquei aqui, eu acho que eu mandei, eu acho que foi para você, não sei se foi para mais alguém, de um pastor evangélico dando ali um posicionamento da doutrina espírita, de uma forma muito legal, pelo evangélico. E ele vê, ele fica até assustado que todo mundo começa a achar aquilo legal. Ele fala, mas isso aí não é a minha posição não. Ele quer logo botar uma barreira ali dizendo, o certo é aqui. E começa a colocar na visão teológica deles coisas meio sem base, coisas meio sem nenhuma proposta real. Não tem sem nenhuma estrutura, vamos dizer assim, convincente ao bom senso. Né? Racional, Então, quer dizer, o que os espíritos aqui estão colocando a Kardec é isso. Ou aqui, no caso, Miramês, mostrando, né, falando, é isso. Da gente entender que tudo leva a Deus, desde que esteja ali a honestidade, o bom senso e a boa vontade, né? Os opositores do espiritismo... Não, é isso mesmo. É por onde? Desculpa. Os opositores do espiritismo entram logo em contradição e se calam diante da evidência, onde estão os que encarniçadamente injuriavam os ensinamentos do Cristo. Então ele faz essa analogia daqueles que também antigamente falavam da doutrina do Cristo e hoje, onde encontra? Onde os que desde o princípio seguiam a doutrina dos espíritos, perseguiam a doutrina dos espíritos, eles todos passaram, e tanto o cristianismo como o espiritismo permanecem de pé, como árvores frondosas, dando frutos para os viajores que vêm do além comungar com os valores da terra. Mas aí tem um detalhe. O protestantismo, por exemplo, ele só está de pé porque é uma, vamos dizer assim, uma religião primitiva e dominativa, né? Dominante. Já o espiritismo, pela moral, pelo bom senso que tem, não tem como abalar as estruturas a ponto dele terminar. O espiritismo será sempre o caminho, e sempre temos um ditado que diz, as outras religiões todas se transformará no espiritismo, que vai ser a única. Mas é claro que isso não é para agora, 10 anos, nem 20, isso é mais para o futuro, né? E a questão também de aceitação. O espiritismo hoje não é 3% de adoção como é o catolicismo e o protestantismo. Então aqui está vendo uma visão meio apaixonada e projetada para um futuro ainda bem distante. E eu não me ligo muito nessas mensagens colocando que o espiritismo é a religião do futuro ou o futuro das religiões. Porque eu quero saber é a honestidade minha com uma verdade e não com uma doutrina. Agora, hoje eu sou espírita porque é a doutrina que mais satisfaz essa minha sede de verdade. Então, agora mesmo eu estava comprando um livro, procurei do Pestalozzi, mas não encontrei. Porque eu estava lendo sobre uma situação que o Pestalozzi, ele educou 80 crianças que eram num estado de miserabilidade, só que a doutrina de educação dele não era para socializar só, é para que eles vivessem como irmãos ali. E nessa vida dessas 80 crianças ali, ele implanta uma psicologia que
fez as crianças amar uma a outra. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero aprender isso. Como é que pode? E pessoas ignorantes, não eram crianças, filhos de gente de posse, não. Então eu falei, caramba, como é que pode? Porque isso não é trabalhado. Se há 200 anos atrás já tinha esse conhecimento, porque hoje fugiu dele. Não trabalha isso. E aí eu procurei, não achei esse livro dele. E aí comprei um que é mais esotérico, mas na mesma fundamentação. Então eu procuro ver o lado mais social do convívio. Não é para eu passar para as pessoas, é para eu entender. Nesse sentido, Dona Elizabeth, é para eu entender. Como ela trabalhava nesse sentido? Eu não sei se as pessoas ali que seguiam a Dona Elizabeth seguiam pelo um prato de comida, pelo um lanchinho, ou porque entendiam que ali elas iam passar a amar o meu irmão. Aí é questão de... A intenção dela era uma. O interesse do grupo, de repente, era outro. Então a gente tem que entender esses pormenores para não entrar para o lado da fascinação ou da implantação de crenças, de repente. Ela fez o papel dela. Essa boa vontade que ela tinha de ver aquela semente do amanhã germinando num sentido positivo. E se não germinou, parabéns para ela de qualquer maneira, não, ela teve boa vontade. Sim. Nós outros temos de agradecer a todas as religiões, pois lhe foi entregue uma parte na grande divisão das ovelhas, para depois virem a formar um só rebanho, com um só pastor. Os tempos estão chegando. O terceiro milênio trará novas estruturas de vida para a humanidade. E esse movimento de renovação já começou. As lutas estão tendo início de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso aqui é o que a gente tem que ter mais preocupação, não com os outros, e sim comigo. A minha preocupação é aprender ou passar ensinamento? Eu acho que é as duas, viu? Não, a minha preocupação é aprender. O ensinamento mais fortalecido vai ser o meu exemplo. Certeza. Então, o que eu faço aqui? Eu estava vendo um vídeo ontem de um canal espírita, já rotulando, já dizendo o nome do mundo na qual os degredados da Terra vão habitar. Eles falavam o nome, eu não lembro agora, Triton, é um nome meio parecido. Aí falaram o nome do planeta, e ali eles dizendo que lá hoje eles moram ainda nas cavernas. Está na fase primitiva assim ainda. E aí isso assusta, né? Isso assusta, né? Então, não tem mais tempo para se falsear representações. A questão é de sobrevivência. A questão é de qualidade de vida. Os inimigos mudaram de nome e agora são chamados ódio, inveja, ciúme, covardia, orgulho e egoísmo. Eles avançam apresentando a roupagem de violência, de usura, de apego, e nesta sequência alcançam outras inferioridades, tendo como mãe a ignorância. Essas lutas internas são efeito da grande causa de despertamento da alma. Esse trechinho final aí do é fantástico, né? Por isso que eu ia ver o Vinha de Luz, que eu ia complementar aqui um finalzinho com uma mensagem do Vinha de Luz. É para a gente refletir muito, né? Chegar em casa e refletir. No fundo, não há perseguição a ninguém, não há obsessão, não há maldade, não há nada que nos possa fazer mal, porque tudo se fundou na dimensão do bem eterno.
o que acontece conosco são processos de despertamento dos valores do espírito que não pode recuar diante da vida. Se fomos feitos por Deus, Ele sabe o que fazer e faz o mais certo. E a gente escutando conversa da carochinha, muitas vezes vamos na religião atrás de espíritos que vão dizer o que nós vamos fazer, né? Por que nós estamos sofrendo, né? Ou determinados gurus que tem aí, ou então ficamos aí refém da internet achando que é ali que a gente vai... Não adianta, é o que ele está falando aqui, né? O mal não existe, é um momento nosso esse, estamos passando por essa dificuldade, e lá na lição de início, né, o que o Bezerra falou, né? Pô, tá cansado? Descansa, descansa. Ontem eu estava vendo um guru, um religioso oriental, falando sobre o espiritismo e falando sobre alimentação. E ele falando, o espiritualista que quer se reformar, ele não pode comer carne. Aí ele vem falando do problema da carne no corpo físico e no corpo espiritual. Isso é interessante. E ele vem falando do mal que isso causa em cima da nossa ignorância e do lado malvado ainda de comerem nossos irmãos ainda inferiores. E que isso tudo culmina depois numa perturbação no qual a gente vai dizer que não tem nada com isso. E o que ele coloca ali, ele fala, e o espírita toma muito cuidado com isso, porque o único espírita que veio do Oriente, a doutrina espírita quis botar ele logo de lado. Aí ele fala muito bem do Ramatiz. O único que foi lá e mexeu na ferida da comida, já queriam botar ele de lado. Já viu um católico falar de não comer carne? Um evangélico? Eles adoram um churrasco, mas o espírita tem que se conscientizar. Eu falei, caramba. Mas aí entra um outro problema. Qual é o outro Quase problema? todos nós temos essa consciência. Dificilmente um espírita, ele sabe disso, mas ainda não tem aquele domínio sobre a vontade. Essa vontade, tem muitos que até iniciam. Aí vai no médico, mas tem que comer. Só que aí tem um problema, vou usar a tua forma de colocar. Eu não estou nem aí com os espíritas, eu estou preocupado comigo. Cada um sabe a sua necessidade, né? Se você tem condição de não usar, não usa. Eu já fiquei um ano sem comer carne. Até você se se eu conscientizar. disser, Como é que é? Eu já fiquei um ano sem comer carne e me senti muito bem. Você vai fazer Muito bem, mas só que aí vem aquela coisa aos poucos, retornei. Cada um Segundo sabe ele, das suas não tem esse negócio de carne vermelha. eu tô falando a vermelha, se eu tô comendo frango ou mesmo peixe. Então tu tá no mesmo buraco. Eu sei disso, mas não é porque eu não... Não, mas aí é que tá. Tem uma É que eu palavra do livro enjoei. Cristo que ele diz o seguinte, não é o que entra, é o que sai. Que mais Não, mas o que ele coloca, o início da É o que tá me conversação é matando isso. agora, que até de pouco. Que algumas já tô coisas entrando. que a gente faz que não arrasta, que Que nos também. arrasta, que são vibrações, aí ele coloca o posicionamento do espírito. O espírita não se aprofunda nisso, porque é uma forma conveniente de não ir no fundo do poço, não mexer na ferida. Quando ele colocou aquilo, eu falei, caramba, é o fingir que não estou vendo, que não sei. Em suma, não existe o mal, tudo é ilusão dos nossos sentidos, que desconhecem as capas com que o próprio amor se veste para ajudar a quem desconhece o bem eterno. Ninguém se perde na casa grande universal, porque estamos todos juntos, ligados por laços espirituais indestrutíveis, vivendo e crescendo dentro do coração do infinito. O sábio é tranquilo, por ser consciente dos seus caminhos. O ignorante é intranquilo, por temer o desconhecido. A doutrina dos espíritos, como consolador e como instrutor espiritual, faz as almas
conhecerem a verdade e se libertarem das ilusões passageiras. Os ensinamentos espíritas nunca derrogam, quer dizer, nunca anulam as leis, mas as fazem cumprir, por saber que as leis naturais foram estabelecidas por Deus. Os milagres não explicam os fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas é que explica o que o vulgo chama de milagre, por desconhecerem as suas causas verdadeiras. Todos os dias as ciências do mundo operam milagres aos olhos dos homens, que ignoram suas procedências. Ninguém cria nada, apenas descobre o que já se encontra feito por Deus. Essa é a verdade. Passa a observar, que verás e te cientificarás do que estamos falando há muito tempo, desejando que os homens acordem no grande sono. As contradições em tudo que se faz para a paz das consciências são indício de que os tempos são chegados, para que apareça a seleção dos espíritos, restabelecendo na terra o reino da luz. Aí vamos ver aqui em Lucas 21:31. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Aí continua aqui o Miramês. Estamos esperando as transformações mais acentuadas para a nossa paz de consciência, e nas transformações internas acode-nos sempre a força mediúnica, nos trazendo lições mais profundas, nos fazendo compreender a verdade. Que assim seja. O Carlos, o detalhe é o seguinte. Qual o detalhe? Essa parte que teve anterior, dizendo sobre, vamos dizer, o conhecimento nosso sobre o que o Valdemir falou. Que o problema não é o que entra, é o que sai. Mas eu acho que para aquela época, de acordo com aquilo que eles estavam planejando, dizendo, era em boa época. Mas para nós agora já entrou algo mais. Por quê? Nós podemos ter o sentido de que nós temos certeza, como diz o livro do Racional, nós comemos defunto. Quem come carne está comendo defunto. Agora, é um animal, mas por que não se deve comer? Por causa da química. Né? O animal, principalmente o boi, eles têm uma ideia assim que quando vai ser abatido. Então aquilo faz aquela química da... tem um nome que se dá, eu não me lembro agora, e aquilo ali, cada pedacinho de carne que nós comemos passa para nós. Então provém muitas doenças do nervo, da cabeça, etc e tal. Mas por isso. Então, quer dizer, já chegamos numa época de entender. Agora, retorno a dizer, é difícil. Eu quero dizer o seguinte, cara, a gente tem que tomar essas decisões embasado, cara, entendeu? Você não pode, de uma hora para outra, deixar, sabe, é um trabalho, é todo um trabalho, entendeu? Busquemos orientação com a ciência também, né? Entendeu? O Carlos transmitiu uma fala de um guru espírita, entendeu? Agora, para ele chegar a essa condição de praticar e fazer isso, ele tem que contar o passo a passo, como é que foi que ele fez, porque ele não toma essa decisão de por exemplo, fazer essa mudança radical sem não ter uma orientação de uma nutricionista. Ele tem ao lado dele uma nutricionista. Eu tenho, você tem. Vamos buscar então, entendeu? Está ao nosso alcance também, para depois então a gente fazer essa decisão. Entendeu? A gente não pode de repente sair, aí, pô, não, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. É humanamente impossível, entendeu? Não, eu vou dizer, o Valdemir, a nutricionista lá em casa, ela é contrária a tudo que eu faço. Tudo que eu faço. E eu adotei isso por compreender o lado da não violência
ao reino animal. Simplesmente por isso. Agora mesmo eu estava vindo para cá, antes de pegar o relay, eu liguei na CBN e o cara colocou uma pesquisa que fizeram que 92% dos diabéticos no Brasil são medicamentados de graça pelo governo. Só que 35% dos diabéticos conseguem controlar seu nível de glicemia. Então, 92% conseguem se tomar o remédio, mas só 35% conseguem se equilibrar. E ele coloca que o problema da diabetes é muito sério porque muita gente está sendo mutilado. E ele vem... Só que é o seguinte, a gente nasce aqui zero. E a gente aqui é transbordado, é entupido de mensagem da consciência material, dos interesses daqueles formadores de opinião. Esse hindu mesmo fala, ele fala, eu parei de comer carne aos 14 anos. Até hoje, ele deve ter mais de 60 anos, pela fisionomia dele. Até hoje, eu não como carne. Eu nunca tive um plano de saúde. Eu não tenho uma doença, não tomo um remédio. Quer dizer, ele colocou ali a experiência dele e o desenvolver daquilo, né? E nisso que ele colocou, a gente vai pegando uma informação que eu sou diabético por causa das comidas, por causa dos relacionamentos, porque o meu problema emocional, nervoso e alimentar me conduziram a isso. Então, eu tive essa mudança radical em cima dos livros que o próprio Miramês incita a gente a tomar. Esse livro, Viagem Astral, tem um capítulo que mostra lá ele indo no matadouro, mostrando o lado espiritual daquilo tudo e que a gente está estudando aqui a filosofia da mediunidade por esse mesmo irmão. Sim, cara, a minha discordância é só no seguinte, cara, a gente tem que fazer esse apelo e reeducar, e mostrar como é que se faz, entendeu? Porque você vai dizer assim, não, vamos todos parar de comer, não estou dizendo que você está falando isso, você está me entendendo, né? Vamos todos parar de comer carne. Aí todo mundo para de comer carne. E aí, como é que vai ficar teu organismo? Qual vai ser a reação se você está 80 anos, 70 anos, 60 anos fazendo uso daquilo? Então tem que ter toda uma orientação para que a pessoa tome essa decisão, entendeu? Do ponto de vista espiritual é evidente, se a gente puder viver só... Porque o que acontece? A gente já teve informação que em nosso lar não se usa a alimentação sólida mais. Se vive só do fluídico. Pô, se pudesse ser assim, e tem pessoas aqui na Terra que já faz isso, vive só do fluídico. Pô, que maravilha, né? Agora... Mas o problema todo é esse, é a viciação. O que sai da boca é que o coração está cheio. Está cheio de medo, está cheio de viciação, e aí você tem que ter um aparato. Mas só que a condição, é o que o Valdemir falou aí, tem que ser... Vamos deixar ele outra hora que não retórica, repetir o que já foi falado, não adianta. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui nesse intuito de aprender um pouco mais essa verdade que liberta. Já estudamos de todas as formas o que é o amor. Quais são os caminhos que levam a ter esse amor. Mas queremos mais. E aqui pedimos ao Senhor de forma desesperada. Nos ajude-nos a sermos mais afáveis. A ter o carinho no trato, a amabilidade na vibração. Que esse amor possa ser estigmatizado
na nossa casa mental, em cima dessa proposta, sabendo que ainda não estamos com essa marca, mas estamos aqui trabalhando para ter, pedimos o suporte, o assessoramento dos amigos espirituais. E assim pedimos autorização para esse intercâmbio, para esse diálogo, essa fraternidade entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta, está iniciada essa fraternidade entre irmãos.
nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos elevar, voltar a elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Mestre, agradecemos por mais esses momentos de intercâmbio. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. E que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam ter recebido a sua cota de medicamento, de fluidificação, de alimento purificador do corpo e da alma, que possamos sair daqui bem melhor do que quando chegamos. E assim pedimos autorização para o término desse encontro fraterno entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Todo mundo bem? Tudo jóia, gente? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bem. Eu queria fazer um pequeno comentário. Tá. Acho que é ideia minha, entendeu? Em relação a essa segunda parte dos nossos trabalhos. A gente que está aqui, a gente parte daquela ideia de que todos somos médios, né? Segundo afirma a doutrina. Então, todos somos médios. Uns ostensivos, outros não. Mas todos somos médios. Então, todos nós que estamos aqui podemos ser contactados pelos espíritos, podemos receber uma comunicação. Só que às vezes a gente fica naquela, né? Eu não sou médium, eu nunca recebi. Às vezes nós recebemos tantas comunicações, né? E a gente não deu atenção para isso. Então a minha ideia seria essa, iniciar a reunião, né? Quem já tem a sua técnica de trabalho, legal, mas quando a gente ainda não tem, iniciou, o Carlos fez a prece, terminou a prece, fixa num ponto, está ali um quadro ali, um copo d'água, mentalmente você pode fazer isso. E devagarinho você tenta ir desligando de tudo lá de fora, tenta ir relaxando. Vai chegar um momento que você vai estar bem relaxado. A partir dali, qualquer forma, pensamento que venha, anota. Bota no papel, no caderno, a gente tem um caderno, entendeu? Ou então tenta fixar na mente e ao final fala. O que durante a reunião vem na tua mente, né? Se for algo que não for incoerente, né, de repente vai vir um pensamento aí e tu virar uma cambalhota aqui dentro. Isso tu não vai falar, nem vai fazer, nem precisa, né? Mas de repente um lugar que venha na tua mente, tenta se aprofundar naquilo ali, tenta ir, sabe, acompanhar aquele pensamento, aquela situação, vê se você consegue perceber o que está acontecendo naquele ambiente que veio na tua mente. Isso não é loucura não, isso aí é um treinamento mediúnico, é assim que começa. Entendeu? E a partir daí a coisa vai se desenvolvendo, que vai chegar um ponto que você vai fazer isso aí com naturalidade. Terminou, ele fez a prece para encerrar aqui, naturalmente isso aí, tudo que vem na tua mente, tu vai esquecer. Tu vai chegar em casa e vai esquecer de tudo, porque tu vai entrar no teu cotidiano aí, entendeu? Então, eu acho que vale essa forma da gente participar mais ativamente. Porque eu acho que as comunicações chegam, as comunicações vêm, mas às vezes a gente bloqueia, às vezes a gente não... Entendeu? A gente, por medo, por desconhecimento, a gente não leva adiante. Então, começou a segunda parte, vamos tentar fazer isso. Fixa num pontinho lá, tá? O que você mais gosta e deixa a coisa fluir naturalmente. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Eu estou colocando o que veio aqui na minha cabeça. Eu, Valdemir. Eu lembro que quando eu comecei a receber essas comunicações, Dona Maria de Lourdes que me deu um sacode, porque eu estava me travando e ela, teu mentor está do teu lado. E eu, com medo, vinha as coisas na minha cabeça, eu falei, tô maluca, a ideia é minha, não tem nada, entendeu? Aí depois que eu comecei a vir botar no papel, eu tinha algumas mensagens que eu tinha pavor, tinha medo, eu não botava porque vinha uns falando uma coisa, falando outra, eu tinha medo de colocar. Aí depois foi vindo mensagem
Eu já tive tempo de cortar mensagem que eu não botei no papel, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia quando eu recebo uma mensagem que eu sei que vai ser agressiva, eu mesmo conecto, converso e deleto coisas que eu sei que não dá para passar para o papel, que é bagunça. Outras não, entendeu? Já estou aprendendo a fazer isso. É difícil, a gente não acredita que é da gente, mas só que é uma coisa que fica latejando na tua cabeça, que fica latejando. Tu tem que colocar no papel. Tem comunicação? Tem duas. Ó, tem uma aqui, não sei se eu leia pior, leia boa ou leia ruim. Começa por onde? Qualquer jeito. Vou começar pela ruim. Ó, me digam, como posso reverter todo o mal que fiz quando aqui estive a um irmão? Pois hoje eu vejo o quanto ele sofre e sei que colaborei com ele para... Deixa eu escrever aqui. Para beber, usar droga e fazer muitas coisas mais. Hoje eu sei que errei e quero me redimir, ajudando ele a sair daquele jeito que ele se encontra. Me digam o que faço, pois eu agora estou que é culpa só e não sei o que fazer. Vocês que sabem muito, me dê uma forma de ajudar ele, de ajudá-lo, pois sei que fui eu um grande mal na vida dele. Eu hoje estou também sofrendo. Me ajude para eu poder fazer o bem a ele. Eu já morri mesmo, mas ele ainda não. Então vamos aqui mentalizar esse irmão que está dando esse depoimento. Vamos pensar nesse irmão, nesse sentimento de culpa. Quando a gente faz uma coisa errada e se culpa, e vamos conversar com ele, irmão. Ninguém leva a cruz de ninguém. Ninguém induz a outro fazer o que já não estava dentro do outro. Ninguém é fruto do momento. A ocasião não faz o ladrão. O ladrão já estava dentro do cidadão. O vício já estava dentro do cidadão. O prazer do errado já estava dentro do cidadão. Você foi motivo de escândalo, mas foi o fruto da ignorância. Você antigo causou isso, o você novo não causou nada. Não se culpe, não se condene. Trabalhe para o bem agora que você já tem outras perspectivas. Projeta a vida de outra forma. Não seja você o algoz de você mesmo. Se liberte. O alto amor começa com você e para você, para mais tarde você poder amar o teu próximo e conseguir chegar a Deus. Então, você não tem culpa nenhuma. Ele é fruto da ação dele. Se não fosse você, seria outro. Porque dentro dele já estava o mal. Dentro dele já estava a viciação. Que a paz possa criar morada dentro da sua consciência, irmão. E como o teu exemplo levou ele à viciação, hoje o teu exemplo, a tua vibração pode, se for vontade dele, também o modificar. Mas isso é vontade dele, não sua. Você só tem que vibrar
não só para ele, mas para todos os irmãos de caminhada. Que a paz esteja contigo. Que assim seja. Tem outra aqui. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos nesse recinto, trazendo tudo o que for permitido pelo nosso Pai Maior. Irmãos, que todos que aqui se encontram nesta casa bendita seja pacificado, que possam ter a consciência do dever cumprido, pois todas as reuniões estão sempre lotadas de muitos irmãos desencarnados que só esperam este dia para estudar junto a todos nós. Daí eu peço muito obrigado por todos que aqui se encontram, para que se possa ser formada esta reunião. O amor dado, o amor de cada coração aqui encontrado é a mola propulsora da união, que faz com que este desencarnado que consegue se afinar com esta casa. E através de vocês, o interesse deles em aprender se faz mais forte, pois além do carinho e amor dos que os recebem, os médicos, enfermeiros, espirituais, nada disso seria possível sem a presença física de vocês. Eu sempre fico maravilhado com tudo que vejo, pois nesta casa santa de corações eternecidos de amor e compaixão, que se pode fazer este trabalho lindo. E saibam, esse trabalho lindo. E saibam, interesse, ai meu Deus, não é só de curar as dores, e sim curar a falta que todos têm do aprendizado, que aqui encontro de muita qualidade. O amor que todos nos transmite é que nos faz estar sempre aqui junto a vocês. Fiquem na paz do Mestre e que todos se sintam abençoados pelo nosso grande Mestre Jesus. Gratidão a tudo. Então, vamos lá, vinha. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz,